Olá, olá galera, vamos que vamos dar continuidade aqui ao conteúdo de física eletrodinâmica. Hoje nós vamos falar um pouquinho da primeira lei de Ohm, que é que ela nos diz, em um condutor ôhmico, certo? Em um condutor ôhmico, mantido a temperatura constante, a intensidade de corrente elétrica é proporcional à diferença de potencial aplicado entre esses terminais, certo? Esse aqui, gente, é a definição da primeira lei de Ohm, certo? Postulada pelos estudos desse senhorzinho aqui, ó, certo? Alemão Georg Simon Ohm, que viveu entre 1787 até 1854, tá bom? Aí em termos de equação, gente, ó, o que é que significa isso? Ó? Que o quociente entre a DDP, ou seja, a diferença de potencial, e a corrente elétrica é igual a uma constante, certo? E essa constante ele chamou de R, certo? Que no caso é a constante, ela representa resistência, ele é chamado por resistência, certo? Então, a DDP dividido pela corrente elétrica, isso aqui é igual a uma constante que nós chamamos de resistência. Outra forma que nós escrevemos essa equação é a DDP é igual a resistência vezes a corrente, tá bom? Isso aqui é um gráfico que ilustra essa situação que eu estou falando para vocês aqui, ó. Nesse gráfico aqui, nós temos a seguinte situação. Nós temos aqui o material, certo? Que foi submetido a um determinado DDP e corrente. Aí vamos ver, gente, ó. Percebam que essa linha, certo? O gráfico que relaciona o DDP e a corrente é um segmento de reta passando pela origem dos eixos, tá bom? Então, ó, detalhe muito importante, ó, a temperatura tem que estar constante. É quase uma situação ideal, tá bom? O que é uma situação ideal? Uma situação hipotética, tá bom? Na física a gente costuma muito trabalhar com essas situações, tá bom? Principalmente no ensino médio, no ensino básico, tá bom? Então, olha, a situação ideal. É difícil encontrar na natureza uma temperatura constante, mas vamos ver aqui. Olha, na seguinte situação nós temos aqui o material, né? Quando ele está submetido a um DDP de 1,5, certo? Volts. A corrente elétrica dele é 0,1. Se eu dividir 1,5 por 0,1, bom, isso daqui é igual a 15. Aqui a mesma situação, ó, quando eu tenho, quando ele está submetido a uma DDP de 3 volts, a corrente elétrica que passa por esse material é de 0,2 ampere. Quando eu divido 3 por 0,2 é 15 também. Então percebam aqui, ó, que a resistência eu posso calcular, certo? Só dividir, ó, a DDP pela corrente elétrica. Quando eu divido aqui, ó, 6 por 0,4 é 15 também. Então percebam aqui que a resistência, ou seja, a constante aqui, ela é 15. 15 o que, gente? Ó, watts. Tá bom? A unidade de medida aqui, gente, ó, a unidade de medida do S aqui de resistência, certo? É como se fosse aqui o watts. Bom, esse aqui é como se fosse uma ferradurazinha. Tá beleza? Então esse aqui representa watts. Desculpa, gente, ó, Ohm, tá bom? Ohm, watt, tô falando de potência, desculpa, certo? É Ohm, então, cuidado, certo? Até com referente a esse senhorzinho aqui que estudou esse assunto, tá bom? Lei de Ohm. Eu tô lá em potência, cuidado aí, gente, viu? Olha aí, eu me confundo de vez em quando, coisa horrível, mas nada não. Continuando aqui, certo? Então, a DDP dividido pela corrente é igual à resistência, tá bom? De determinado material. E uma situação muito interessante, ó, um condutor para os quais vale a proporcionalidade entre U, né, que é a DDP, e I, que é a corrente, caso dos metais, são chamados de condutores ôhmicos, certo? Isso aqui só vale para condutores ôhmicos. E quais são os condutores ôhmicos? É quando nós temos aqui, gente, ó, uma proporcionalidade entre a diferença de potencial aplicada aos terminais, certo? Entre a corrente e a diferença de potencial, bom, elétrico. Aí, gente, ó, que alguns termos muito importantes que é preciso você saber, tá bom? Um condutor hipotético, certo? Cuja resistência elétrica é igual a zero, recebe o nome de condutor ideal. Gente, ó, na natureza é difícil, para não dizer impossível, tá bom? É quase impossível você encontrar um condutor
que não tenha resistência alguma. Porque, como eu falei nos vídeos anteriores, um material ele é formado por átomos, certo? Aí esses átomos, né, tem um núcleo, né? No seu núcleo, quando os elétrons eles estão em movimento, ou seja, quando nós temos corrente elétrica, esses elétrons eles vão bater nos núcleos, né, num determinado átomo, num determinado cátion, e vai fazer com que eles, no movimento desse elétron, tenha resistência, tá bom? Então é quase impossível você encontrar na natureza. Hoje é impossível não, porque a ciência ela se renova constantemente, tá bom? Aí, gente, ó, se por acaso, né, existisse um condutor, certo? Onde a resistência era igual a zero, logicamente nós não teríamos DDP. Por quê? A DDP é igual a resistência vezes a corrente. Se a resistência é zero, então 0 vezes um número, alguma coisa vezes zero sempre vai ser zero. Tá bom? Então a DDP seria zero. Se o condutor fosse ideal, se existisse na natureza, tá bom? O que é o interruptor, gente? Ó, os interruptores são dispositivos por meio dos quais abrimos ou fechamos circuito elétrico. Nós sabemos o que, gente? Ó, que para, por exemplo, uma lâmpada acender, para que essa lâmpada acenda, né, aqui, ó, produza luz, né, o que acontece? Ela tem que estar sujeita a um circuito elétrico, certo? Ou seja, nela, certo? Por ela tem que passar uma corrente. E a corrente ela só passa, gente, ó, se ela tiver, gente, ó, por onde passar. Se, por exemplo, aqui ó, tem um interruptor, certo? O interruptor aqui está levantado, tá bom? Ok? Ele cortou o circuito, certo? Simples, aberto, tá aberto. Então, cortou o circuito. Então, essa lâmpada está apagada. Por quê? Porque não tem corrente correndo aqui. Agora, quando eu baixo aqui o interruptor, o que acontece? Aqui, olha, a corrente que antes estava parada aqui, ela vai poder se movimentar, tá bom? Aí aqui nós temos uma corrente, e essa corrente elétrica vai fazer com que essa lâmpada acenda, tá bom? Então, o que é um interruptor? Ele tem a função de abrir ou então fechar um circuito elétrico, tá bom? A representação dele está aqui, olha, que é uma representação aberta, que já é fechada, de um interruptor. Aí, gente, ó, muito interessante aqui, ó, definição importantíssima, tá bom? Resistores. Olha aqui, ó. Condutores fabricados com a finalidade exclusiva de converter energia elétrica em energia térmica, ou seja, de aproveitar o efeito Joule, esses são denominados resistores, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho um material, certo? Se eu produzo um material, se eu fabrico um material cujo propósito dele, certo, é fazer com que a corrente, fazer com que haja resistência maior, certo, da resistência de passagem de elétron, com certeza, consequentemente, quando há maior resistência de passagem de elétron, o que vai acontecer? Vai aquecer. E é justamente o que está representado aqui, gente. Ó, veja alguns exemplos. Ó, revestidor, certo, de um aquecedor, né? O aquecedor o que é? Nada mais é do que um material, certo? Que esse material tem uma resistência muito grande e por essa resistência muito grande vai fazer com que ele aqueça, certo? E no caso aqueça o seu lugar, né? O lugar onde é que você vive, se é frio, né? Aí tá aqui, gente, ele é feito de quê? De liga metálica micron, tá bom? Então, cada situação dessa, ó, cada resistor, certo? Ele é fabricado para determinada situação, no caso. Para aquecer, certo? Para os aquecedores, ó, ele é fabricado de metálico, certo? De liga metálica micron, tá bom? Olha, essa situação aqui, ó, resistor de uma lâmpada incandescente. Lembrando, ó, a lâmpada incandescente, ela tem um filamentozinho aqui, gente, ó, que esse filamento aqui ele é formado por quê? Um material fino, fio de, não sei nem chamar esse nome aqui não, certo? É esticado, certo? Então esse filamentozinho aqui, quando ele oferece uma resistência à passagem de corrente elétrica, certo? E por essa resistência, certo? Vai fazer o quê? Com que ele aqueça. E quando ele aquece, o que acontece quando ele aquece? Ele fica incandescente, ele produz luz, certo? Essa é a situação na qual faz o que? Uma lâmpada incandescente acenda, tá bom? Isso aqui, ó, resistor de um chuveiro, certo? Os chuveiros elétricos, né? Aqueles chuveiros que faz com que a água fique quente, certo? Aí nós temos a seguinte situação, tá aqui, ó. Esse é feito de micron, certo? Ele aquece, né? Quando ele aquece esse resistorzinho aqui, né? Lá no chuveiro elétrico, quando ele aquece, a água também aquece, tá bom? Aí fica assim, a águazinha quentinha, né? Quando a pessoa toma banho
Um dia que tá muito frio, então com um chuveirozinho elétrico, tão bom, né? Nunca fiz isso aí não, viu, gente? Passando aqui, gente, ó. Então deu para entender, né? O que são resistores? São materiais, certo? Condutores que são fabricados para oferecer resistência à corrente elétrica, certo? E consequentemente faz o quê? Vai fazer com que essa resistência ela se transforme em energia térmica, tá bom? Energia térmica. Aí, gente, ó, existem os casos particulares de resistores, ó. São os resistores também são usados em circuitos de aparelhos elétricos com a finalidade de limitar a corrente elétrica. Não sabemos o que, gente, ó. Por exemplo, um radinho, certo? Um rádio, né? Quando você liga lá na DDP de 220, você acha que ele vai precisar de uma DDP desse valor, certo? Uma corrente elétrica submetida a uma alta corrente elétrica? Não. Para que ele não queime todo o seu aparato, né, eletrônico, o que acontece? Ó, ele é feito cheio de resistores, certo? Aqui, ó, acho que você quando abriu um determinado equipamento eletrônico, você deve ter visto já isso daqui. Isso aqui são resistores. Eles servem para quê? Para limitar a corrente elétrica, certo? Para que não queime, né, esses objetos elétricos, tá bom? E a representação dele, ó, é como se fosse o riscozinho aqui, ó, a representação do resistor. Vamos trabalhar bastante isso aqui, certo? Quando nós for falar de circuitos elétricos. Ou também um quadradinho aqui, tá bom? Aí, gente, ó, nós podemos calcular a potência dissipada de um resistor. Por que a potência dissipada? O que é potência? Potência é como se fosse a perda ou ganho de energia, né? Situação aqui. Então, olha aqui, ele pega, o que é o resistor? Nada mais é do que ele pega a energia elétrica, ele transforma em energia térmica, certo? Aí essa energia, essa transformação tem uma potência dissipada, certo? O que? Vai fazer com que essa potência elétrica ela se dissipe. Quando ela se dissipa, ela se transforma em energia elétrica, certo? Aí no caso, gente, ó, pegando, vocês lembram de como era a formulazinha da potência elétrica? Ó? Potência elétrica era igual a DDP vezes a corrente, não é isso? Pio, né? Então, olha, essa aqui era a fórmula que nós utilizávamos para calcular a potência. O que acontece? Nós pegamos ela e encaixamos com a primeira lei de Ohm. Como é a primeira lei de Ohm? Diz o quê? Que a DDP é igual a resistências vezes a corrente. Juntamos as duas, certo? E formamos essas duas outras expressões, que é a potência de um resistor, ó, a potência dissipada de um resistor é igual a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado, ou, certo? Quando eu não tenho a corrente elétrica, eu tenho a DDP só, eu posso calcular. A potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Tá bom? Só fazer isso dá certo. Beleza? Aí tá aqui o gráfico que... Aqui, ó, esse gráfico é denominado a curva característica do resistor. Como eu falei, ó, é a proporcionalidade. Tá bom? No primeiro slide. Agora vamos aqui resolver alguns exemplos, né? Nada como a prática para saber se nós realmente aprendemos o conteúdo. Ó, primeiro exemplo diz o seguinte. Por um resistor, faz-se passar uma corrente elétrica I e mede-se a diferença de potencial U. Certo? Sua representação gráfica está esquematizada abaixo. A resistência elétrica em ohms, certo? Ohms do resistor é. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nós temos 20 volts, certo? A DDP é 20 volts. Quando a DDP foi 20 volts, quanto é a corrente? 25 milha. Opa, gente, ximilha aqui de novo. Ximilha aqui é como se fosse 10 elevado a menos 3. Tá bom? Então, muito cuidado. Então, aqui é 25 vezes 10 elevado a menos 3. Tá bom? Pé. Ok? Aí, vamos lá. Primeira lei de Ohm diz o seguinte, que a DDP é igual a resistência vezes a corrente. A DDP está aqui, ó, é 20, né? É 20, coloco aqui. É igual a resistência, é o que eu quero descobrir, vezes a corrente. A corrente elétrica é quanto? É 25 vezes 10 elevado a 23. 25 vezes 10 elevado a menos 3. Gente, eu quero isolar este R. Ó. Esse 25 vezes 10 elevado a menos 3 está multiplicando, você passar por lado vai passar dividindo. Então,
resistência é igual a 20, cuidado, ó, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 3. Então, gente, a resistência vai ser igual a quanto? 20 tu divide por 25 dá igual a quanto? 0,8. E esse 10 elevado a menos 3 está no denominador. Vou levar lá para o numerador. Quando eu pego uma potência, certo, gente? Pego ela no denominador e jogo lá para o numerador, vou trocar o sinal do expoente. Bem facinho. Então vai ficar 0,8 vezes 10 elevado a 3, agora positivo, porque era negativo, o expoente ficou positivo. E o símbolozinho de ohm, certo? Aí, gente, ó, tem essa resposta aqui? Não tem. O que é que eu faço? Ó? Esse 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E 0,8 vezes 1000 é igual a 800. Pronto. Matou, morreu Maria Preá. Tá bom? Questãozinha resolvida com sucesso. Próximo. Exemplozinho 2. Diz o seguinte. No gráfico a seguir estão representadas a curva característica de um vetor mantido em uma temperatura constante. Certo? Ó, então, ele é uma situação que nós temos aqui um resistor, um material ohm, tá bom? Ômico, né? Chamado. Analisando o gráfico, podemos concluir que o valor de I2 ou seja, a corrente 2. Gente, ó, nós sabemos o quê? Que essa situação aqui, nós temos um resistor comum. A resistência é a mesma, certo? Tanto aqui, certo? Como também aqui, neste ponto aqui, ó, a resistência é a mesma. Que é o mesmo material, está no mesmo gráfico, a representação do mesmo gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular essa resistência logo. Como é que eu calculo a resistência? Ó? DDP é igual a resistência vezes o I. Né? A DDP aqui ó, é 10. E eu quero saber a resistência vezes a corrente, que é 2. Que é 2 mesmo. Ó. Tá vendo aqui? É 2. O 2 está aqui multiplicando o R, passa a dividir. Então, resistência é igual a 10 dividido por 2. Então, a resistência, gente, aqui é igual a quanto? 5 ohm. Guarda. Se eu sei que a resistência é 5 ohm, eu quero descobrir o valorzinho de I2 aqui, certo? E aqui a resistência é a mesma, que é 5, então eu posso usar a minha fórmula. DDP é igual a resistência vezes o I. A DDP aqui eu já sei que é quanto? Ó, é 30, aqui é 30. Então, eu coloco aqui o 30, igual a resistência, que é 5, vezes o I. Por que é 5 a resistência? Porque é a mesma, certo? Todos os pontos aqui a resistência é a mesma. Então, ó, 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, I, que é a corrente, certo? 2 que eu quero descobrir, é 30 dividido por 5, porque o 5 está multiplicando e passa dividindo. Então, I é igual a 30 dividido por 5, é 6 ampere. Questão resolvida com sucesso. Próximo. 3. Em um experimento no laboratório, um aluno, após aplicar uma tensão de 20 volts, percebeu que num resistor percorria uma corrente de 10 ampere, como representado no gráfico abaixo. Então, o valor da resistência elétrica e da potência que esse resistor dissipa é de... Olha aqui, bem facinho, bem facinho. Ó, meu jeito. DDP, de acordo com a primeira lei de Ohm, é igual a resistência vezes o I, certo? Que é a corrente. DDP, na questão está dizendo que é 20, aqui, ó, DDP 20, ó. DDP é representado pela letra U, volts. A resistência eu quero descobrir e a corrente elétrica representada em ampere é 10. Então, gente, ó, o 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, resistência é igual a 20 dividido por 10. Então, a resistência aqui vai ser igual a quanto? 20 por 10 é 2 ohm. Pronto, a resistência vai descobrir. É 2 ohm. Eu quero descobrir agora a potência. Lembrando, ó, potência é igual a U vezes o I. Ou então, potência é igual a R vezes o I ao quadrado, que nós descobrimos no instante, certo? Ou então, potência é igual a DDP ao quadrado, dividido por
R também. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Tem a DDP? Tem. Tem a corrente? Tem. Ah, então não precisa só os outros aqui não. Só essa aqui mesmo dá para resolver. Então, a potência vai ser igual. DDP é 20 vezes a corrente, que é 10. Então, a potência vai ser 20 vezes 10, 200 watts. Certo? Que é watts mesmo. Potência, da medida de potência é watts mesmo. Então, você me pergunta, professor, dá certo se eu botar nas outras questões? Dá sim. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Potência é igual a resistência é quanto? É 2, nós descobrimos. E a corrente quanto é? É 10. 10 ao quadrado. Então, potência é igual a 2 vezes 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 100 é igual a 200. Ó, deu o mesmo jeito. Watts. E a outra também dá? Dá também. Potência é igual. DDP, quanto é? É 20 aqui, ó. 20 ao quadrado. Dividido pela resistência, quanto é? É 2. Então, potência vai ser igual. 20 ao quadrado é 400. 400 dividido por 2 é 200 também. Ó. Dá do mesmo jeitinho. Ó. Então, perceba que tudo dá certinho. Tá bom? Watts. Pronto. Próximo exemplo. Este exemplo aqui é o exemplo 4, tá bom, gente? Coloquei exemplo 3, mas é exemplo 4. Um aparelho elétrico de aquecimento traz na plaqueta a instrução de 100 watts e 100 volts. Watts é potência, volts é DDP. Pode-se afirmar que a resistência elétrica é... Gente, ó, nós temos essas três fórmulas aqui para potência. Potência é igual a U vezes o I. Ou então, potência é igual a resistência vezes o I ao quadrado. Ou então, potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Vamos lá. Na questão me deu a potência, me deu a DDP e eu quero saber a resistência. Qual dessas aqui tem as três? Certo? Potência, DDP e resistência? Essa daqui, ó. Então vamos lá, só resolver. Resolve comigo. Potência é quanto? 100. Igual. DDP quanto é? 100 também. Só que a DDP é ao quadrado. Dividido pela resistência. Então lá vai. 100 é igual. 100 ao quadrado. 100 vezes 100, 10.000. Dividido pela resistência. Só trocar, ó. O R está aqui dividindo. Vai multiplicando. E o 100 que vai ficar multiplicando vem dividindo. Então a resistência é igual a 10.000 dividido por 100. Corta 2 zero embaixo, 2 zero em cima. 100 dividido por 1 é 100. Então a resistência aqui vai ser igual a 100 watts. Tá bom? Próximo exemplo. Exemplo 5, tá bom, gente? Aqui, vamos lá. É o seguinte, consideramos um resistor, certo? De resistência 10 ohm. Calcule a potência dissipada por esse resistor no seguinte caso. Vamos lá. Aqui eu tenho, quer saber a potência? Tenho a resistência e tenho a corrente. Então eu só posso usar essa forma aqui. Tipo, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado. Então potência é igual a resistência, quanto é? 10, na questão está me dando, vezes a corrente, quanto é? 3. 3 ao quadrado. De acordo com a fórmula. Então potência vai ser igual a 10 vezes 3 ao quadrado é 9. 10 vezes 9 é igual a 90 watts. Tá bom? E eu quero saber aqui agora a potência se o resistor é ligado a um terminais de bateria que fornece uma DDP de 6. Então eu tenho aqui a resistência e eu tenho aqui a DDP. Só posso utilizar para saber a potência dessa forma aqui, ó. Potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Então potência é igual a DDP, quanto é? 6, né? Ao quadrado dividido pela resistência, quanto é? 10. 6 ao quadrado, galera, é 36. E 36 dividido por 10, isso daqui é igual a 3,6 watts. Certo? Potência também. Galera, espero que tenha ficado compreendido esse assunto, tá bom? Se liga aí que daqui a pouco tem mais, tá bom? Valeu, até a próxima.